Bom, vamos continuar falando sobre a secreção da insulina, né? Então agora a parte 2. Então a gente viu o seguinte, no último vídeo, que a insulina é secretada das células beta, né, através do influxo de glicose para dentro da célula, a entrada, que ativa o metabolismo dessa célula. Isso aumenta a produção do ATP dentro, e isso fecha canais de potássio, que produz uma despolarização da célula, que leva à entrada a um influxo de cálcio que promove a secreção da insulina, né? Bom, então vamos falar agora de alguns outros aspectos relacionados com essa secreção, quer dizer, o perfil de secreção. Então é o seguinte, gente, essa secreção de insulina é uma secreção que a gente diz que ela é bifásica, tá? Quer dizer, ela vai ter duas fases. Então a gente vai ter mais ou menos entre 40 a 50 unidades por dia de insulina sendo secretada, tá? Isso representa de 15 a 20% do estoque. Isso em indivíduos não diabéticos, indivíduos considerados, vamos dizer, entre aspas, normais, no que diz respeito à saúde insulínica, né? Atividade pancreática na síntese e secreção de insulina. Então é bifásica, a gente tem uma primeira fase que acontece de maneira muito rápida, assim, e então ela vai acontecer, ela vai ter uma duração de 10 a 15 minutos e ela acontece de uma forma intensa, ela é mais intensa, é uma secreção maior, só que ela tem uma menor duração. E uma segunda fase, que ela vai acontecer de maneira um pouquinho mais tardia e ela é menos intensa, e mais prolongada, ela vai durar mais, ela dura até 2 horas, tá? Isso após a ingestão da glicose, né? A entrada da glicose no sangue. Então é esse padrão. Então aqui tem um gráfico que ilustra essa cinética de secreção bifásica, tá vendo? Então eu tenho uma fase aqui, que é a primeira, e depois uma segunda, tá? Parece até o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, né? O morro lá. Então a gente vai ter aqui, ó, essa cinética que a gente chama de padrão pulsátil. Por que pulsátil? Porque ela varia e ela é não contínua, ela não fica que nem num eletrocardiograma variando. Ela aparece, aí depois ela só vai acontecer de novo quando a gente ingerir novamente carboidrato, né, açúcar. Só que a gente não tem só a glicose como um elemento que estimula essa secreção, a gente tem aminoácidos, que também vão estimular, eventualmente ácidos graxos, dependendo da quantidade, eles podem ser bons estimuladores, mas eles podem também, dependendo da quantidade, a gente prejudicar, tá? A gente vai falar disso. Mas basicamente, em condições normais, a gente tem glicose, os aminoácidos, a gente tem sulfonilureias, que a gente vai falar depois, que são medicamentos antidiabéticos que estimulam essa secreção, o glucagon, os hormônios gastrointestinais, a gente vai falar depois. Então é o seguinte, olha só. Então essa primeira fase que a gente falou, ela é intensa, né? Só que curta, ela dura pouco tempo, ó. Então até no máximo 15 minutos. Aí depois a gente vai ter uma segunda fase que dura mais tempo, só que ela não é tão intensa quanto a primeira, tá? Essa segunda fase de liberação, vamos falar primeiro da primeira. Essa primeira fase de liberação, ela deve-se principalmente à insulina estocada, que já está prontinha no pacotinho, prontinha para ser enviada, né? Para cair no sangue. Só exocitar, só o tempo de entrar o cálcio e ela sair. Nessa segunda fase, a gente vai ter tanto insulina também recém-produzida, saindo já do forno, prontinha, e que é recém-sintetizada, a gente vai ter mais insulina pré-formada também, e a gente vai ter pró-insulina, tá? Essa segunda fase, como a gente já está tendo uma ativação maior, já começa a sair aquele grânulo que não passou por todas as cisternas, não chegou até a trans, e a gente não tem a pró-insulina virando insulina. Então a pró-insulina aparece normalmente na segunda fase de liberação. Tá ok, gente? Então a gente vai ter esse padrão. E é interessante também que aqui nessa segunda fase é que a gente tem a célula beta reiniciando esse processo de síntese, né? Primeiro ela libera o que ela tem pronto, e depois ela continua nessa liberação, só que de moléculas ainda recém-formadas, tá? Então é esse o padrão, a cinética que a gente tem de liberação de insulina. Aqui ilustrando, ó, à medida que a gente aumenta, né, fazendo essa relação de concentração plasmática de glicose com secreção de insulina, né, vezes o normal. Então aqui em 100 miligramas por decilitro
de glicose, a gente tem um início de uma secreção, a partir daí que começa a secretar a insulina, a gente aumenta substancialmente, né? E à medida que vai aumentando ainda mais essa glicose, a gente vai aumentando ainda mais essa secreção. A 5 vezes o normal aqui, tá vendo? Não chegou nem a 200 miligramas por decilitro, a gente já tem 5 vezes. Pensando o seguinte, ó, que jejum, a gente mantém a glicemia em torno de 100, né? Entre 70 e 100 miligramas por decilitro, a nossa glicemia de jejum. Pós-prandial, a gente atinge aí 200, né? Então a gente vai tendo um aumento da secreção da insulina, tá vendo? Então quanto mais glicose no sangue, mais insulina é secretada, né? Por aquele mecanismo que a gente viu, de metabolismo da insulina. Mas o interessante é o seguinte, ó, a gente tem uma resposta máxima, quer dizer, o pâncreas, a célula beta vai atender até um certo ponto, depois ele não consegue mais. E aí por isso que a gente começa a ter o aumento dos níveis de glicose aparecendo no sangue, tá? Mesmo em jejum, porque você vai ter insulina, o pâncreas com uma capacidade máxima de produção e secreção, né? E esse máximo normalmente está aqui, ó, entre 300 miligramas por decilitro e 500. Se atinge um platô aqui, ó, uma estabilidade, aí não aumenta mais. Tá? A partir de 500 miligramas por decilitro você não tem mais esse aumento. Na verdade, já a partir de 300, ó, já sobe menos, né? Comparando com essa subidona que a gente tem aqui, ó. Cada aumentozinho de glicose você aumenta uma quantidade de insulina, tá? Lembrando que, gente, normalmente uma unidade de insulina consegue reduzir entre 30 a 40 miligramas por decilitro de glicemia, tá? Bom, então o que vai estimular a célula beta a secretar a insulina? A gente viu os estímulos para síntese, vamos falar do estímulo de secreção. Ó. A gente vai ter via metabolismo, quer dizer, a molécula entrar e sofrer metabolismo e aumentar o ATP, para formar toda aquela história que a gente falou. A gente vai ter glicose, 3 aminoácidos específicos aqui, ó, a lisina, leucina e arginina, vão estimular. Esses aminoácidos são muito importantes para a manutenção da segunda fase também, tá? Naquele gráfico mostrava só na primeira, mas na segunda principalmente. A glicose estimula mais a primeira fase de secreção, na segunda é mais até os aminoácidos, que tem um processo de metabolização mais demorado, e os ácidos graxos até certa dose, tá? Ácido graxo livre em grande quantidade vai dificultar muito a vida da insulina, principalmente tanto na secreção pela célula beta, como também na ação da insulina, aumentando resistência de tecido. A gente vai ver. Por isso que a obesidade está associada com deficiência insulínica, tardiamente, né? E alguns estímulos que ativam receptores, tá? Que produzem a ativação da adenolato ciclase, né? Que é uma enzima dentro da célula beta. Então, via receptor, principalmente receptores acoplados à proteína G. Então a gente vai ter aí alguns agonistas de receptores que estão presentes na membrana da célula. Glucagon, então a célula beta tem receptor para glucagon, vai ter receptores para as incretinas, que são hormônios intestinais, muito interessantes. A gente vai falar bastante deles. Tem medicamentos que imitam eles, que são os análogos das incretinas, principalmente essa aqui, ó, GLP-1, a gente vai falar delas depois mais para frente. Tem o cortisol, que também ativa receptor e estimula a secreção da insulina. A gente tem outros que levam à ativação da fosfolipase A2, que é o caso da acetilcolina, tá? Também via receptor. E a gente vai ter hormônios que vão estimular essa célula beta a produzir. Então ela sofre regulação hormonal, olha só, ela produz hormônio e sofre regulação hormonal. Então, e também neural, né, pela acetilcolina. Então a gente tem a prolactina e hormônio lactogênico, que são liberados principalmente durante a lactação, né? Quando a mulher ganha o bebê e vai produzir leite, você tem esses hormônios para isso e eles estimulam a insulina e faz todo sentido. Você tem a mãe absorvendo mais glicose até para melhorar essa produção de leite, né, materno. O estrógeno também é importante, a progesterona, tá vendo? Há hormônios femininos que estão muito associados à gravidez. E aí, dependendo da mulher, acaba produzindo uma quantidade de insulina e ela pode, em rebote esse aumento de produção, desenvolver resistência. A gente vai falar disso, né? Quando tem muitas vezes os receptores, eles não gostam de ser tão estimulados assim, internalizam e tal, a gente vai falar disso depois. O hormônio do crescimento e os beta-agonistas. Então, substâncias que são beta-agonistas, por exemplo, a adrenalina, elas aumentam a secreção da insulina, tá?
lembrando que essa ativação, esse receptor beta-adrenérgico, a gente não tem ele na membrana da célula beta. O que vai acontecer é a gente tem ele no fígado, estimulando a neossíntese de glicose, a gliconeogênese. E aí, em rebote, a gente tem um aumento glicêmico que leva ao aumento da secreção da insulina, tá? Bom, e tudo isso, gente, por essas vias diferentes, produzem o mesmo efeito que aumentar os níveis de cálcio dentro da célula beta, por isso que a gente tem um aumento da secreção, tá? Então, no final, vai chegar no ponto de aumentar o cálcio. Uma coisa importante é o seguinte, gente. A glicose, quando ela é consumida via oral, quer dizer, via enteral, ela induz, olha só, 26% a mais de secreção de insulina do que via parenteral. Olha que interessante. Então, você ingerir glicose, comer por via oral, você vai aumentar, vai ter uma secreção de insulina maior do que se você injetar, botar um soro glicosado na veia. Por quê? Esse é o chamado efeito incretina. Quem são as incretinas? Não são cretinas. São as incretinas. É GIP e GLP-1. São aqueles hormônios intestinais que, quando tem a presença da glicose no tubo intestinal, essas células percebem a presença dessa molécula e liberam as incretinas, que vão ter efeito no pâncreas, vão ter efeito no sistema nervoso central, tá? Então, são hormônios incríveis, assim. Então, isso já foi observado, olha só, que a gente consegue ver bem isso nesses gráficos. Olha que interessante. Então, a gente tem aqui, ó, a bolinha é a glicose por via oral, o quadradinho, a infusão de glicose intravenosa. Então, a gente vê que a glicemia, ela sobe igualzinho nos dois, ó. O nível glicêmico é o mesmo nos dois, né? Tanto por via oral quanto por via parenteral, né? Via injetável, vamos dizer assim, intravenosa. Agora, a insulina, ó, quando a gente vai dosar os níveis de insulina, olha a diferença. A gente vai ter então aqui, ó, a glicose, né? O indivíduo que recebeu a glicose por via oral, olha a insulina subindo, gente, ó, lá em cima, tá vendo que lindo? E olha o indivíduo que recebeu a glicose por via intravenosa ou via parenteral, ó. Ele não tem essa resposta insulínica. Por quê? Porque ele não teve a liberação das incretinas. Porque a glicose não passou pelo intestino. Porque a glicose passando no intestino que estimula a célula intestinal a liberar a incretina. E a incretina vai lá na célula beta, dá uma cutucada nela assim, ó, ei, libera insulina aí. E aí a célula beta libera insulina, tá? Aqui a gente não tem a incretina na jogada, ó, nessa de baixo, né? Então, esse aqui, ó, é a lacuna, é o chamado efeito incretina, é essa maior secreção de insulina. Interessante isso, né, gente? A gente vai falar delas por conta dos medicamentos que imitam elas, que revolucionaram, né, assim, o tratamento de diabetes. São caros, mas são bem interessantes. Bom, e os inibidores da secreção da insulina, gente? A gente tem aqueles que diminuem a adenylatociclase, né, que são ligados principalmente ao receptor acoplado à proteína GI. Então a gente tem a somatostatina e os alfa-agonistas. Olha que interessante. O beta-agonista aumenta a secreção da insulina, o alfa-agonista diminui. Interessante isso, né? Lembrando que o receptor alfa ele está na membrana da célula beta. Né? O beta-agonista ele faz a diminuição indiretamente, via aumento glicêmico. Então, isso aqui produz, quando reduz a adenylatociclase, a gente tem redução do cálcio intracelular. Por isso que a gente tem a inibição da secreção da insulina. Tá bom? Bom, aqui, ó, ilustrando para vocês essa relação da glicemia com a insulina. Ó. Então, quando a gente tem aumento da glicose, que está aqui em verde, a gente vai ter um aumento do azul também, ó. Logo depois, né? Então, aumentou, começou a aumentar a glicose, a insulina também vai aumentar, né? A glicose no sangue, a insulina aumenta. Quando a insulina aumenta, isso vai reduzir o nível glicêmico. A gente tem redução da concentração de glicose no sangue. E ao mesmo tempo a gente vai ter redução da insulina também, ela cumpriu o papel dela. Aí quem começa a entrar na jogada, o glucagon, que está em vermelho aqui, ó. Então quando a glicose diminui, o glucagon aumenta, tá? Aqui, né, nessa linha, ó, se a gente olhar, ó, com a queda da glicose aqui, ó, caiu aqui, já inverteu, ó. A gente já começa a ter mais glucagon do que insulina, né? Já que eles vão ser hormônios antagônicos com relação à homeostasia glicêmica, justamente para a gente ter o balanço. Bom, aqui, gente, ó, para vocês terem uma ideia, a gente tem então a cinética de secreção de insulina bifásica, como a gente falou, a primeira fase e a segunda fase, em indivíduos normais a linha preta, né? Então, em indivíduos diabéticos tipo 2, a gente
o indivíduo ainda produz insulina, né? O tipo 1 não produz nada lá, está lá embaixo, não tem insulina, está no zero aqui, ó. Então, o tipo 2, ele produz mais menos, ó. Ele não tem essa primeira fase. Essa é uma característica da cinética de secreção de insulina dos indivíduos diabéticos tipo 2. Eles perdem essa primeira fase, que é a fase de maior intensidade de secreção. Ele só tem uma segunda fase, vamos dizer assim. Não é bifásica, tá vendo? Né? Então, eles perdem a primeira fase de secreção, diabéticos tipo 2. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó, gente, então a gente vai ter a glicose, né, plasmática, a gente tem os níveis glicêmicos aumentados nos indivíduos diabéticos, que é o que está em azul. Então, eles têm picos de glicemia maiores do que indivíduos não diabéticos. Por quê? Porque eles já apresentam aqui, ó, uma deficiência da insulina. Então, como eles não têm a primeira fase de secreção, tá vendo? O azul aqui é diabético, ó. Eles não têm essa primeira fase, então eles não conseguem segurar essa elevação glicêmica. A glicose sobe mesmo, já que a insulina não aparece nesse momento. Ela aparece mais tardiamente, mas mesmo assim em quantidades menores do que no indivíduo não diabético, né? E aí depois você começa a ter uma queda por conta dessa insulina crescendo um pouquinho. No indivíduo não diabético, a glicose não sobe tanto porque a produção da insulina ainda está boa. Ele apresenta as duas fases. A primeira fase é importantíssima para impedir essa subida exponencial da glicemia logo no início, né? E uma coisa interessantíssima, que depois que foram dar mais olhar para ele, é a questão do glucagon no diabético. Que além dele ter deficiência da insulina, ó, menos insulina, ele tem mais glucagon, gente. E o glucagon vai ser justamente o hormônio que aumenta a glicemia. Então isso permite a gente entender, por exemplo, por que diabéticos eles têm crises hiperglicêmicas durante a noite, durante o sono, quando eles estão em jejum. Como assim? Por que tem que tomar insulina antes de dormir? Né? Porque eles têm uma produção maior do glucagon e uma ação maior desse hormônio. Então, além deles terem a insulina diminuída, eles têm um glucagon mais elevado, o que aumenta muito aquelas reações de gliconeogênese, o que estimula uma produção endógena de glicose. Então, eles produzem mais glicose no fígado deles. E isso contribui ainda mais para esses níveis glicêmicos ficarem elevados. Tá ok? Então a gente fica por aqui e a gente continua no próximo vídeo falando de mecanismos de ação da insulina. A gente se vê.